E no próximo capítulo da novela A Usurpadora, Carlinhos, com a urgência de quem não quer mais esperar, exige falar com a sua mãe imediatamente. Adelina, sorrindo levemente, confirma que Paulina é inocente. Piedade, com um brilho nos olhos, diz que já sabia e espera que Carlos Daniel também descubra a verdade por si mesmo. Carlos Daniel, visivelmente angustiado, decide procurar o médico que Paulina trouxe, já que o filho voltou a perder a memória e parece estar revivendo a mesma aflição que sentia quando fugiu de casa. Ele confessa para Piedade que não tem coragem de perguntar ao filho sobre o que todos querem saber. Piedade, impaciente, o pressiona a agir e descobrir de uma vez quem Paulina Martins realmente é. Enquanto isso, Lalinha, como sempre provocadora, decide infernizar Moacir e Isabel até o último segundo, tentando provar que tinha razão ao sugerir que eles se afastassem antes. Isabel e Moacir, tristes, tentam manter a calma e explicam que estão indo embora porque Carlinhos recuperou a memória. Lalinha, com um sorriso de superioridade, faz questão de debochar de Carlinhos, não se lembrar mais deles, como se fosse um alívio para todos. Ela dispara que um menino como ele jamais se encaixaria em uma família como a deles. Isabel, sem perder a compostura, manda Lalinha se olhar no espelho, chamando-a de simples empregada. Lalinha, enfurecida, conta para Cacilda e Adélia que Carlinhos acordou, mas não reconheceu ninguém. Ao mesmo tempo, Paulina, em um momento de introspecção, termina de escrever uma carta pedindo à direção do presídio que não permita mais visitas. Tamara aparece e sugere que ela envie a carta para Silvano Pinha, o diretor. Ela também alerta que provavelmente Silvano nem sequer lerá a carta, que provavelmente será jogada no lixo. Paulina, com olhar distante, questiona se realmente é obrigada a receber visitas. Carlos Daniel, com a cara fechada, conta para sua avó que Carlinhos não se lembra de nada do que aconteceu desde que desapareceu. Piedade decide falar com o bisneto. Carlos Daniel, temeroso, admite que tem muito medo de que o filho sofra ao saber da verdade sobre Paulina. Carlinhos insiste como sempre, exige saber mais sobre sua mãe, e Adelina, sem saber o que dizer, fica em silêncio. No presídio, Tamara, confusa, não entende essa obsessão de Paulina em não querer visitas e decide que nunca mais sairá para receber ninguém. Paulina, com um tom melancólico, diz a si mesma que só deseja ser esquecida para sempre. Adelina percebe que Carlinhos está com febre e ele, com um tom de voz desolado, diz que sabe que seus pais brigaram e pergunta onde ele foi encontrado. Adelina, chocada, responde que já sabe que ele fugiu de casa e Carlinhos, com um tom de rebeldia, manda ela não se fazer de boba, pois sabe que no dia anterior ele realmente fugiu. Adelina, surpresa, começa a perceber que Paulina é inocente e se envolve na história de Carlinhos, enquanto ele tenta se lembrar de como andou por tanto tempo e se perdeu na busca por sua mãe. Stephanie, por sua vez, cobra o cheque pelo telefone. Rodrigo avisa que Carlos Daniel ainda não apareceu porque Carlinhos caiu. Stephanie, irritada, reclama que Carlinhos parece sempre estar caindo na vida. Rodrigo avisa que ela receberá apenas 50 mil e que ela terá que se contentar. Stephanie desliga o telefone com raiva e Willy, com uma expressão de desconfiança, começa a achar que estão apenas enrolando. O médico Galícia, vendo que nada mais pode ser feito por Paola na clínica, decide lhe dar alta. Paola sorri discretamente, agradecendo silenciosamente, e Galícia explica a Elvira que caso Paola não reaja, Carlos Daniel provavelmente a deixará lá. Elvira promete cuidar dela. O médico, ao se retirar, recomenda que Paola reaja aos poucos. Enquanto isso, Carlinhos, por sua vez, tenta explicar o que aconteceu. Ele conta que entrou em um ônibus, desceu. Quando percebeu que estava longe da cidade, ele acabou caindo em um barranco, batendo a cabeça. Desde então, não lembra mais nada. Ele sente medo de que Carlos Daniel o castigue ao descobrir que ele fugiu de casa, mas Adelina garante que ele não será punido, embora reconheça que ele errou. No momento do almoço, a Antônia sussurra para a companheira que vai pegar no pé de Paulina.
Ela exige que Paulina lhe dê o pão e Paulina com calma cede. Carlos Daniel, preocupado com Carlinhos, recomenda que ele descanse, enquanto Adelina pede a Piedade para acompanhá-la. Elas se afastam para conversar e Adelina revela a Piedade tudo o que Carlinhos contou. Piedade, emocionada, quase morre de alegria ao saber que o menino ainda se lembra da fuga, como se estivesse ocorrido um dia anterior. Antônia, sempre provocadora, tenta criar confusão com Paulina. Ela exige mais comida de Paulina, que cede novamente. Mas Antônia se vangloria jogando toda a bandeja de comida sobre Paulina, sujando-a completamente. As detentas ao redor começam a se agitar, gritando para a briga continuar. Antônia sobe na mesa e pula sobre Paulina, enquanto Emiliana apita para chamar as outras carcereiras. Antônia começa a bater em Paulina e as prisioneiras gritam ainda mais para incentivar a briga. Ricarda grita para as duas pararem e Emiliana, em uma tentativa de resolver a situação, decide levar Antônia para a solitária, enquanto Paulina é poupada. Paulina, com um olhar sereno, pede para que Antônia não seja castigada, mas Emiliana manda ela calar a boca, deixando claro que a briga está encerrada. Adelina explica a Piedade que, para Carlinhos, o tempo não passou desde a fuga e para ele tudo ainda parece recente. Piedade acha importante contar para Carlos Daniel, mas Adelina opina que é melhor não, pois ele pode achar que o filho foi influenciado por ela. Ricarda recrimina tanto Paulina quanto Antônia pela confusão, e Tamara, com uma visão mais clara, defende Paulina, dizendo que a culpa foi de Antônia. Antônia, furiosa, rebate que Tamara só defendeu sua amiguinha, mas Tamara responde com firmeza que se fosse ela teria quebrado a cara de Antônia. Ricarda, irritada, ameaça levar as duas para a solitária, mas Emiliana intercede e afirma que apenas Antônia será punida. Adelina explica a Piedade que Carlinhos tem a mente de uma criança e que, por isso, é como se ele tivesse vivido tudo aquilo ontem. Piedade entende e acha que deveria contar a Carlos Daniel, mas Adelina prefere não fazer, já que isso poderia ser mal interpretado. Carlos Daniel chega à mansão com pressa, corre para o quarto do filho. Carlinhos, com uma energia renovada, sai da cama para mostrar ao pai que sua perna está melhor. Carlinhos pergunta quando ele poderá ver a sua mãe e acusa o pai de tê-la feito ir embora depois da briga com ela. Carlos Daniel, com uma coragem que não sentia antes, pergunta a Carlinhos se ele recebeu alguma carta de Paulina, mas o menino nega, afirmando que saiu de casa sozinho. Carlos Daniel pede a Carlinhos para contar o que aconteceu assim que ele saiu de casa. Carlinhos, ansioso para descobrir mais sobre seu passado, observa o pai com um olhar de expectativa, mas Carlos Daniel, ainda sem coragem de enfrentar a verdade, apenas observa o filho.